Bom dia, boa tarde, boa noite. Razoio Zerbinato, psicólogo por videotransferência, residente na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, passando por aqui para falar um pouquinho sobre violência, porque violência nos interessa também como profissionais da saúde mental. Nós vivemos num barril de pólvora, nós vivemos em meio à violência diversificada, violência pelos cidadãos brasileiros e pelas autoridades brasileiras também. E especialmente estou passando por aqui para comentar com você uma declaração recentemente oferecida pelo mandatário do Brasil. Ele disse que Jesus não comprou pistola porque não tinha pistola na época de Jesus. Se houvessem pistolas, ele estava certo de que Jesus ordenaria aos seus discípulos que comprassem pistolas. O que eu quero dizer para você é, como profissional de saúde, mas também como um pastor aposentado depois de 46 anos de ministério pastoral na Metodista, é que o Jesus Cristo, que esse Messias brasileiro diz seguir, é inteiramente diferente do Jesus Cristo que estou seguindo desde cedo. Eu sou filho de uma mãe, de pais analfabetos, de uma mãe cristã, analfabeta, mas que foi capaz de oferecer o suficiente para que os seus 6 filhos e uma filha estivessem todos servindo a Jesus Cristo. O Messias brasileiro tentou salvar o Brasil e está afundando mais o país e se afundando juntamente com a sua tragédia. No lugar de Jesus Cristo, o Messias brasileiro teria matado a mulher adúltera que foi levada para Jesus. Vamos fuzilar essa mulher. Até porque a lei diz para fuzilar, vamos fuzilar. Ele teria destruído o ladrão lá na cruz. Aquele ladrão que disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O Messias brasileiro teria matado ele, porque ele diz que ladrão bom é ladrão morto. Então aquele camarada teria sido morto e, quem sabe, teria ido para a perdição eterna. E é o que vem revelando, é o que o Messias brasileiro vem revelando nesse fatídico mandato, com expressões maldosas e chulas. Ele disse, por exemplo, vamos todos morrer um dia. E daí? Lamento. Quer que eu faça o quê? Isso no contexto da pandemia. Ele disse uma outra expressão chula. Eu vou repetir aqui, porque está na imprensa. Respondendo a um repórter, ele diz: é para enfiar no rabo de vocês da imprensa.
É melhor perder a vida que a liberdade. Ora, não é assim. Eu estudei direito, eu fiz faculdade de direito, mas não é necessário ter faculdade de direito para saber que o bem maior é a vida. O segundo bem maior é a liberdade. E uma outra expressão que ele usou aqui, que eu resisto em não dizê-la como está, mas ele disse em relação ao ministro Barroso, o FDP ainda atrai a gente dessa maneira. Eu estou falando para você do mandatário do país brasileiro, do nosso país. Em relação à menstruação a menstruação das estudantes das escolas públicas, vocês sabem que muitas meninas deixam de ir à escola porque não têm condições de manter a higiene pessoal. Sabe o que ele disse? A mulher começou a menstruar no meu governo e ele foi contra a compra de mods para as meninas da escola pública. Também disse que direitos humanos não são para vagabundos. Esse é o cenário que nós vivemos de violência. Numa outra ocasião, diante da imprensa, ainda na pandemia, disse: não sou coveiro. Isso no momento em que muita gente estava chorando os seus mortos. Ainda nesse cenário de pandemia, diz: o número de mortos pela Covid é insignificante. Ora, Jesus disse que uma vida vale mais do que o mundo todo. Depois de milhares de pessoas mortas, ele diz que o número ainda é insignificante. Ainda disse: não está havendo mortes de crianças que justifiquem a vacinação. Vamos aguardar ainda, que por enquanto morreram só 400 crianças da Covid. Ainda não justifica uma vacinação em massa. Esse é o homem que queria colocar uma pistola na cintura de Jesus. Quando surgiu o aparecimento de outra variante do coronavírus, a Ômicron, ele disse que a Ômicron era bem-vinda, que ele estava já imunizado, já tinha muita gente imunizada, quem tinha que morrer, morreu, quem não morreu estava imunizado, é a imunização de rebanho que ele tentou passar essa imagem para o povo brasileiro, não é? Então, dando boas-vindas à Ômicron. E já que a gente está falando nesse contexto, é interessante a gente perceber que o mal, ele vai se multiplicando, ele vai variando. Assim como a peste vai se reproduzindo, vai tendo outras variantes, a maldade humana também se multiplica e se reproduz. Em outro momento ele diz: quem entra na pilha da vacina é idiota. Então, nós somos idiotas porque nós lutamos pela vacinação do povo brasileiro. Ainda depois de milhares de pessoas mortas, eles não precisam entrar em pânico. Isso já com os cemitérios superlotados, sem lugar para enterrar outras pessoas. Não precisa entrar em pânico. Esse mesmo Messias brasileiro
parabeniza as chacinas provocadas pela polícia, que naturalmente ocorrem em periferias, em comunidades, e na sua maioria morrem pobres, pretos e desempregados. Morrem delinquentes e morrem pessoas inocentes também. Mas pelo fato de ser delinquente não quer dizer que precisa ser morto, porque está garantido no Brasil o devido processo legal. Prisão, denúncia, processo e a sentença judicial. Nesse mesmo cenário de coronavírus, o Messias liberou a importação de armas sem impostos para acabar com a marginalidade. Os insumos e os produtos para combater a pandemia tinham impostos, mas munição e armas teve importação liberada sem impostos. E ainda nos chama os brasileiros e brasileiras de maricas, de fracos. Por quê? Porque estão preocupados com a saúde. Então, num outro momento, ele justifica dizendo que brasileiro pula em esgoto e não acontece nada, porque já está imunizado, pisando nos esgotos, no meio da podridão. Aí, mais à frente da pandemia, disse, olha, não toma essa vacina não, porque quem tomar essa vacina vai virar jacaré. E então nós estamos envolvidos no meio da violência, da mentira, da negação da ciência, da negação do conhecimento. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, diz, o meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. As estatísticas, os matemáticos aprovaram que pelo menos 300 mil pessoas poderiam sobreviver, poderiam estar andando e caminhando entre nós, se não houvesse a negação das vacinas, se não houvesse a postergação de decisões importantes para o povo brasileiro. Daqui a pouquinho estamos nos aproximando de 700 mil mortes. Por quê? Por causa da ignorância, da estupidez. E isso acontece com vários órgãos federais. A FUNAI, por exemplo, persegue indígenas e os defensores dos indígenas. Acabou a fiscalização realizada pela FUNAI. A educação, disse um dos ministros, dos 4 ministros do Ministério da Educação, que a educação não é para pobres e deficientes. Pobres e deficientes atrapalham a educação na visão desse ex-ministro da Educação e gasta muito dinheiro com a educação. Esse mesmo ex-ministro disse que não sabe por que governos anteriores criaram tantas universidades. Então, a saúde boicota vacinas, testes, máscaras, oxigênio e essa troca sempre de ministros.
A Fundação Palmares ataca e persegue os negros. Finalmente o Messias diz: o Brasil está quebrado. Palavras dele: o Brasil está quebrado. Eu não consigo fazer nada. E no dia de Corpus Christi, essa data tão importante para o cristianismo, com a morte do jornalista inglês e do indigenista brasileiro, ele disse: esse inglês era mal visto, fazia muita matéria contra garimpeiros. Muita gente não gostava dele. Disse que ambos foram fazer uma aventura na Amazônia. E nós estamos aqui refletindo sobre essa maldade toda, sobre essa estupidez gigantesca, não é? Em meio à pregação do ódio, da exclusão de pessoas, com um segmento da sociedade defendendo a tortura e a pena de morte, contra tudo que Jesus Cristo ensinou. Contra tudo que Jesus Cristo ensinou. Em Mateus capítulo 5, ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, que serão consolados. Bem-aventurados mansos, que herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, que deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, que é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. O meu abraço, saúde e paz na transformação do Brasil. Obrigado.